Fala, meu querido aluno, a você inscrito do canal Geografia 2.0. É um enorme prazer estarmos aqui mais uma vez trazendo, um dos principais assuntos que podem cair e ser abordados em nossa prova. Pessoal, muito obrigado aí pela confiança, muito obrigado pelo voto, de confiança de estarmos aí estudando juntos para essa prova, que mesmo sendo adiada, nós não vamos perder o foco de estudarmos aí de uma forma geral, tá? A nossa plataforma é uma plataforma que está em andamento. Eu pude até dar uma respirada, quando a prova ela foi adiada, eu pude dar aquela respirada. Por quê? Porque eu estava com a pretensão de terminar a plataforma com um mês de antecedência. E agora que a prova foi adiada, eu posso dar aquela respirada, né? Nós estamos aí são 4 módulos, nós estamos no módulo 3. Eu quero terminar o módulo 3 de hoje para amanhã. No caso, estamos aí no dia 4/7. Eu quero terminar o módulo 3 no dia 5. E no próximo dia 10 estaremos terminando toda a parte da plataforma de aulas normais, tá bom? E aí nós vamos concentrar a nossa aula toda na geografia do Paraná. Iremos fazer um módulo específico só sobre aspectos físicos, econômicos, no caso, aspectos culturais, a problemática ambiental, os recursos naturais. Iremos falar também sobre localização geográfica. Então, todos esses assuntos nós iremos tratar em um módulo específico relacionado à geografia do Paraná, tá bom? Então, o que é que eu quero? Eu quero terminar o mais rápido possível, que os meus alunos eles estão cobrando muito, né? Eu tinha o pensamento de, não, eu vou postar aqui, depois eu posto outra. Nananina não, a galera, professor, cadê a aula? Professor, vamos postar. Então, meu amigo, eu vou terminar logo tudo. Para você que não adquiriu o nosso material, adquira o nosso material, está no valor de R$ 49,90. Galera, eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Vale a pena. Preste atenção no que eu tô falando. Vale a pena, tá bom? Material aí que eu garanto a você que vai dar certo e você vai conseguir gabaritar essa prova. Esse é um dos temas em que eu tenho tratado com os meus alunos e que eu quero tratar com vocês aqui do YouTube também. Ele fala exatamente sobre o processo de ocupação do território brasileiro. Ele fala sobre a questão de como o Brasil ele vem a se desenvolver desde o século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX e também no século XX. Essa nossa temática ela vai estar lá no tópico 3.1, que fala sobre o processo evolutivo histórico do território nacional e a partir daí trabalhar como foi que o território brasileiro ele veio a se desenvolver dentre os séculos. Eu peguei esse esquema aqui, que é um esquema bem legal, bem didático, que eu trabalho com ele há muito tempo, e ele mostra exatamente o processo de ocupação do território brasileiro em 4 séculos. E aí nós vamos trabalhar o outro século, que é exatamente o século XX. Mas o que é que eu quero de vocês aqui? Eu quero que vocês observem muito bem essa nossa linha aqui, ó. É a linha que nós conhecemos como Meridiano de Tordesilhas, ou o Tratado de Tordesilhas. Bom, antes de mais nada, esse Tratado de Tordesilhas, ele foi uma delimitação imposta ao território brasileiro, que foi um acordo exatamente entre Portugal e Espanha, como nós estamos vendo aqui, ó. Nós temos no século XVI alguns processos econômicos no Brasil, como por exemplo, nós vamos ter aí o cultivo da cana-de-açúcar, um pouco depois da extração do pau-brasil, que o pau-brasil foi a primeira base de extração do território brasileiro, e aí nós vamos ter o processo de entrada, ou seja, o processo de colonização da DIT, através da DIT. O que seria isso, professor? Divisão Internacional do Trabalho. A DIT ela vai mostrar exatamente como é a relação da colônia com a metrópole. Então, se nós observarmos aqui no mapa, vem para cá, olha só. Nós temos essa área aqui da América do Sul, que é um território que não pertence ao Brasil. Mas aí é que tá, né? Um território que não pertence ao Brasil, mas nós vamos ter um território brasileiro aqui que é uma área ainda não ocupada. Por quê? 1994, com a elaboração do Tratado de Tordesilhas, nós temos o processo de ocupação que ainda assim apresentara uma evolução.
Então nós vamos ter aqui muitas áreas do Brasil ainda em processo de exploração e nós vamos ter as áreas do litoral. Coloque isso na cabeça de vocês. A primeira área de desenvolvimento das atividades econômicas no Brasil foi pelo litoral. E aí nós vamos ter Pernambuco, Bahia, todas essas áreas, Paraíba, todas essas áreas que apresentaram um processo de desenvolvimento das atividades econômicas da metrópole portuguesa. Tudo bem. E aí nós vamos ter o território ocupado no século XVI. Lembrando que uma das principais características da economia brasileira no processo evolutivo da produção no Brasil foi exatamente a extração do pau-brasil. Temos que lembrar também, e volto a repetir, aquela questão da DIT, né? A Divisão Internacional do Trabalho, que é a relação da metrópole com a colônia. E o Brasil produzia para a metrópole manufaturava os produtos e trazia para o Brasil novamente. Então tem muitos alunos que têm essa dúvida, né? Professor, qual a diferença entre a DIT clássica e a neodit? Bom, a DIT clássica é aquela que nós temos de colônia e metrópole. Já a neodit, você vai trocar apenas as nomenclaturas, que no caso no caso da colônia você coloca países subdesenvolvidos e emergentes, e no caso da metrópole você coloca aí os países desenvolvidos que exercem forte influência sobre as nações hoje, principalmente voltada aí ao panorama de extração e de influência industrial. E aí nós temos o século XVII, né? O nosso século XVII, como vocês estão vendo aqui, nós vamos ter uma porta de entrada para o interior no território brasileiro. Mas, Thiago, como é essa questão da porta de entrada? Olha só, vem comigo aqui. Dá uma olhadinha no território ocupado no século XVII. Olha, observa bem que esse território, ele está indo para as áreas adentro do território brasileiro. O que é que isso tem a ver? Tiago, e essa parte branca aqui da Chapada da Diamantina, que eu conheço, que eu já estudei esse assunto, e essa áreazinha aqui? Se prestar atenção, essa área aqui é uma área que nós chamamos de Vale do São Francisco. Ela vai nascer lá na Serra da Canastra, né, e vai desaguar lá entre os estados do Alagoas e Sergipe. Essa área aqui é uma área que você tem um encontro muito bem aí entre Pernambuco, no caso, que é a divisa territorial entre Bahia e Pernambuco, naquela região ali de Petrolina. Então essa área, você tem uma área de forte navegação. Os rios navegáveis, e foi exatamente por base dessa concentração de rios que nós vamos ter o processo de interiorização no território brasileiro. E aí você tem um território que ainda não ocupado, que são as áreas interioranas, o território ocupado no século XVI, que são as áreas litorâneas, e as áreas um pouco ao interior. Observe que o processo de expansão no Brasil, ele vai passar da linha de Tordesilhas. E essa área aqui é exatamente a bacia do rio Amazonas. Essa área aqui, ela é bem interessante, até também na base sul aqui também, no território do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós vamos ter aí a influência da chamada marcha para o oeste, ou a influência da exploração das atividades econômicas durante esse período. E aí eu tenho aqui uma atenção, ó. Note que há áreas ocupadas além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Essa exploração do Brasil não oficial permitia um crescimento do nosso território no século XVIII. E o que foi que se desenvolveu e qual foi o processo no século XVIII? Tá aqui, ó. Nós vamos ter as chamadas bandeiras. Professor, o que são essas bandeiras? Bom, as bandeiras foram expedições organizadas por colonos, principalmente em São Vicente, para a exploração do território e busca de mão de obra escrava indígena e exploração de riquezas minerais. Olha só. Olha aqui, ó, a exploração concentrada que vai tomar início no território nordestino e vem pegando aí no território da região sudeste. Nós vamos ter também a procura por atividades minerais. Se vocês estão vendo aqui a setazinha crescendo, essa área aqui nós vamos ter a área de extração do maciço do Urucum, na região centro-oeste. Aqui nós vamos ter o quadrilátero ferrífero posteriormente, sendo cada vez mais desenvolvido no território brasileiro, com a área de maior extração de minério de ferro do Brasil, e ainda assim é hoje. E aí nós vamos ter aqui no extremo norte o chamado maciço do Urucum. Desculpa, a Serra do Carajás. O maciço do Urucum é em Mato Grosso, no caso Mato Grosso do Sul. No caso das áreas da Serra do Carajás, é a maior concentração de minério de ferro do Brasil, mas não é a área de maior extração. A área de maior extração é aqui, ó,
no quadrilátero ferrífero. E aí nós vamos ter a captura de índios, né? Os índios que foram sendo capturados aí ao longo do território brasileiro e vieram a propagar aí as atividades econômicas, gerando as vilas, gerando as atividades urbanas. O século XVIII e o século XIX foram os 2 séculos em que nós tivemos o maior processo de organização econômica do território brasileiro no que diz respeito à influência da economia sobre a população. E aí nós vamos ter aqui no século XIX uma configuração mais apurada do que o Brasil realmente é. Nós vamos ter aqui as áreas de ganhos territoriais na primeira metade do século XX, com a anexação do território do Acre e a configuração do território brasileiro no decorrer dos anos. Mas aí nós vamos ter um processo de ocupação altamente desenvolvimentista. Lembrando que o século XVI ele foi marcado pelo cultivo da cana-de-açúcar, ele foi marcado pela extração do pau-brasil. No século XVII nós vamos ter a implementação do sistema no caso, o sistema de plantation, ele veio muito antes no século XVI, mas no século XVII nós vamos ter também o plantation da cana-de-açúcar, vamos ter a implementação da pecuária bovina. No século XVIII e século XIX nós vamos ter aí o desenvolvimento das atividades cafeeiras, o cultivo do café, que no século XX gerou uma alta proporção econômica e rentável para o Brasil. E aí você pega o século XX, você tem o governo Getúlio Vargas, o governo JK, onde eles vão implementar aí um novo sistema, um novo modelo. Getúlio Vargas implementando o modelo de substituição de importações, JK implementando o plano quinquenal, que é os 50 anos em 5, construindo estradas, centralizando o poder na inauguração de Brasília em 1964, e aí você tem um regime militar, você tem um milagre econômico, a década perdida, você tem o governo Collor, Direta Já, e você tem Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. Cuidado nessa questão do Fernando Henrique Cardoso, que foi a porta de entrada para o neoliberalismo no Brasil, que é a intervenção parcial do Estado. Então, quando nós falamos aí do território brasileiro em processo de expansão, lembrem bem, nós temos aí o século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. É claro que não dá para a gente classificar e observar todos os pontos aqui em nossas aulas. Mas nós temos que observar os principais pontos, porque não é uma aula de história, é uma aula típica de geografia, onde os fatores, né, as consequências da história geram aí características geográficas, e é isso que nós devemos entender. Observando também que durante o século XX nós vamos ter o processo de desenvolvimento aí do mapa no território brasileiro, onde o Brasil passou por diversas configurações. Tá? Então eu quero deixar para mim aqui essas dicas para vocês, não quero cansar demais, eu quero estar sempre aqui postando vídeos e eu quero estar comentando com vocês o tempo todo aqui. Então, pessoal, muito obrigado pela confiança, eu vou ficando por aqui. Olha só, os vídeos não vão parar, nós vamos aí postando vídeos, comentando materiais, comentando aí as nossas temáticas. E aí, quando eu ver a necessidade de uma forma bem legal, nós vamos iniciar o nosso curso de resolução de questões, que esse curso eu vou iniciar também lá na nossa plataforma, só que aqui no YouTube eu vou resolver algumas questões, na plataforma eu vou estar fazendo esse curso de resolução de questões concentrado em cada tópico do edital. Então, galera, para você que não adquiriu o material ainda, vem comigo, vamos adquirir o material, seja nosso aluno. Esse curso você não tem assinatura, você não paga de novo, não, mensal, não, esse curso é seu. Pagou, pronto, é seu para sempre, é vitalício, tá? Se tiver, Deus o livre, né? Ah, professor, não passei, vou ter que comprar de novo? Não, passou. Se tiver algum outro curso aí, se tiver algum acréscimo de conteúdo no outro concurso, eu vou atualizar. Então é R$ 49,90 que você compra, que você não vai mais precisar se preocupar com geografia nunca mais. Então, pessoal, muito obrigado, que Deus abençoe, até a próxima e tamo junto, hein? Guerreiros e guerreiras, caveira!